Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Vocês acompanharam a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, a intentona fascista, que jogou o Brasil, jogou os três poderes numa crise que parece que não tem fim para acabar. Dias depois, o mundo inteiro ficou atônito com a descoberta, e não era novidade para ninguém, porque o ano passado, aqui mesmo no nosso canal, nós conversamos sobre a crise, os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas da região de Roraima, em especial os Yanomamis. E agora veio à tona aquilo que movimentos sociais, movimento sindical já sabia que estava acontecendo lá. Não podia impedir, mas denúncias já existiam. E as fotografias, as imagens que estão circulando por todo o mundo chocam. Chocam as pessoas, chocam os governos, chocam as pessoas e as instituições que veem e que tratam e que trabalham para uma melhoria do bem-estar social de todas as comunidades. E hoje nós faremos um programa sobre os Yanomamis. Conversaremos aqui com um professor e com a professora da região de Roraima para esclarecer e trazer também algumas informações para o nosso internauta. Não saia daí. Em instantes estaremos de volta. No programa de hoje, é com muita satisfação que nós recebemos um convidado e uma convidada. Convidado, Jonildo Viana dos Santos. Ele é graduado em Ciências Sociais e Antropologia pelo Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Roraima. É mestre em Educação e doutor em Educação pela UFAM. É professor na área de habilitação em Ciências Sociais no curso de Licenciatura Intercultural do Instituto Isiquirã, da Universidade Federal de Roraima. Pesquisador vinculado ao Núcleo Histórico Socioambiental, NURSA. Professor colaborador do mestrado em Educação da Universidade Federal de Roraima. Trabalha com as linhas de pesquisa, formação e praxis do educador frente aos desafios amazônicos, processos educativos e identidades amazônicas. Nosso querido amigo Jonildo, para os mais íntimos, John. E uma convidada muito especial, eu tenho uma satisfação em conhecê-la, mesmo que à distante, a professora Carla Aparecida Domingues Rocha. Ela é graduada em Segurança Pública pela Universidade Estadual de Roraima e em licenciatura em Sociologia pela também Universidade Estadual de Roraima. Em 2016, a professora Carla integrou o quadro de professores no curso de aperfeiçoamento da Polícia Civil do Estado de Roraima. Em 2018, ministrou as disciplinas de Metodologia do Trabalho Científico e Trabalho de Conclusão de Curso para o curso de Habilitação de Oficiais. Durante os anos de 2021 e 2022, esteve como professora das disciplinas de Direitos Humanos e criminalista do curso de formação de soldados. Por isso, ela está aqui, ela conhece muito bem como funciona ou como deveria funcionar as forças de segurança. John, Carla, sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria conversar já pedindo para que vocês fizessem uma avaliação sobre o cenário político brasileiro após a intentona fascista do dia 8 de janeiro. Gostaria de começar ouvindo o professor John. Bom, primeiramente, agradeço muito ao professor Lemuel, da qual eu tenho um apreço muito grande pelo seu trabalho e pelo trabalho em geral, enquanto professor e agora enquanto comunicador. E essa lógica da comunicação é super importante
usando aí os meios tecnológicos para a gente expandir o diálogo. Bom, o recorte que eu faço são de 10 anos, que, na verdade, a Intentona de 2023, eu penso que ela foi construída naquela jornada de junho de 2013. Junho e julho foram 30 dias ali de... Ninguém sabe exatamente o quê, mas todo o Brasil se mobilizou para ir para as ruas, reivindicar de tudo, protestar sobre tudo, mas sem um direcionamento. Inclusive, alguns segmentos de esquerda entraram na onda também. Eu lembro que eu fiz em 2013, eu fiz uma fala, uma instituição, e quase apanho, que eu falei que era um carnavalzão fora de época. Eu acompanhei em Manaus, acompanhei em Brasília, e era o mesmo contexto, reclamando de tudo, e aquele em Brasília foi emblemático, que também o movimento ele subiu a rampa, só que não teve quebra-quebra. E agora, no dia 8 de janeiro, quase 10 anos depois, os bolsominions subiram a rampa, fazendo quebra-quebra. Portanto, esse corte temporal que eu faço na minha análise é o processo de construção de 2013, a jornada de junho de 2013, o golpe de 2016, a tomada do poder federal em 2018 e de 18 até 22, tudo o que aconteceu, inclusive o nosso foco do debate, que vai ser essa questão a questão indígena e ambiental, que desembocou numa nova eleição, a perca do status quo político, e 8 anos, 9 anos e meio depois, aconteceu o que aconteceu. A invasão, a intentona fascista, neonazista, que está tendo seus desdobramentos. E a gente ainda vai ver mais coisas ainda no decorrer desse processo. Mas tudo isso foi construído nesses 10 anos. Essa avaliação que eu faço. Professora Carla. Bom dia. Sinto-me honrada em estar aqui, ter sido convidada. Mais ainda porque o professor Joanildo, ele foi meu professor na especialização em segurança pública e cidadania, então eu tenho um pouquinho dele também, é o criador e a criatura, digamos assim, né? Eu não vou me ater aos 10 anos, eu vou falar sobre o retrocesso que é para o Brasil hoje, tudo o que tem acontecido. Querem legitimar um movimento que agiu fora da legalidade, porque quando você adentra uma instituição pública, destrói o patrimônio público, você não percebe que a riqueza cultural que é para a gente, objetos que foram destruídos, houve saques, então não é legítimo. O movimento, desde o princípio, ele não foi legítimo. Porque ele agiu contra as eleições, ou seja, é um movimento antidemocrático. As pessoas fizeram por ideologia, não política, mas por pensarem, olha, eu vou seguir esse viés, eu quero a intervenção militar, procurando dentro da própria Constituição um artigo que não existia, uma interpretação equivocada da Constituição. E levou muitas pessoas a cometerem atos que eu li a reportagem de um irmão falando sobre a irmã, ele denunciou a própria irmã por ter participado do movimento, e ele deixa bem claro, a nossa família, nós somos esquerda da esquerda, nós não comungamos desse pensamento radical, e ela mudou em 2 anos. Aí, o que se dá essa mudança? Aí você começa a pensar o quê? Quando você percebe que a massa ela é manipulada. Aí você não tem como você não associar o Hitler, que ele fazia isso, ele massificava as informações de acordo com o que ele queria, para levar a população maior, para levar a nação a fazer o que ele pensava, segundo o pensamento dele.
Então, não tem como você não fazer essa associação. Não tem como você não comparar a Alemanha ao Brasil no que se refere a esse movimento do dia 8, a essa desconstrução do ser humano. Porque, para mim, foi uma desconstrução que a própria família não reconhece os seus parentes, os seus entes queridos, porque eles se envolveram numa manifestação, eles se envolveram numa situação levados a um discurso opressor, a um discurso totalitário. Então, na minha concepção, essa desconstrução ela veio de 10 anos para cá, mas ficou mais evidente com o nosso antecessor, com essa construção do bolsonarismo, que, para desconstruir isso, somente por meio da informação e usando, sim, a justiça. Porque se fosse qualquer partido de esquerda, éramos o quê? Baderneiros, né? Bandidos. Aí aquela máxima, bandido bom é bandido morto, serviria para gente, mas não serve para eles. Hoje eles clamam pelos direitos humanos, mas antes eles falavam que os direitos humanos era coisa de bandido. Então, perceba que o discurso muda quando eles querem se vitimar de algo que eles mesmos construíram. Agora, como desconstruir uma nação em 4 anos que é uma fonte de pesquisa muito interessante. A professora Carla direcionou o encerramento da sua fala ao governo anterior, e é exatamente o que a gente vai conversar agora. Qual é a relação direta que existe entre o governo Bolsonaro e as comunidades indígenas, né, e os problemas que nós estamos enfrentando com as comunidades indígenas? Professora Carla. Olha, eu estava lendo sobre justamente a atuação do GSI com relação ao que foi solicitado pelo Ministério Público Federal para a segurança do povo indígena. Porque vários requerimentos, várias solicitações informando a fragilidade, a vulnerabilidade dos povos originários aqui do Estado, em especial os Yanomamis. Essa inação do governo federal, ela é nítida, ela é clara, porque chegar ao ponto de desnutrição, ao ponto de uma senhora de 45 anos ficar naquela condição que nós vimos, que a imagem rodou o mundo, a gente percebe que o governo Bolsonaro ele não atuou. E as frentes que atuaram aqui no Estado, elas atuaram não para coibir, mas sim para, olha, quando solicitados a atuarem de forma mais veemente, com mais firmeza, eles fizeram só aquilo que a gente chama de feijão com arroz. Vamos fingir que estamos fazendo alguma coisa só para não ficar nítido que nós não estamos fazendo nada. Aí eu me pergunto, como é que você coloca como chefe do GSI uma pessoa que já tem um viés voltado para 64, defendeu o golpe militar de 64, porque o pai do general Heleno, ele era militar à época, né? Então, você coloca essa pessoa à frente de uma pasta importante como é o GSI, né? Você escolhe militares para a FUNAI. O que você espera que eles façam pelos povos originários? Eles vão fingir que trabalham, a verdade é essa, eles vão fingir que defendem, só para dar uma resposta para uma minoria, quando, na verdade, eles não fizeram nada. E não tiro a responsabilidade também do governo do Estado de Roraima. Por que eu não tiro a responsabilidade? Porque você fechar os olhos para o que está acontecendo nas comunidades indígenas, é desumano e é cruel. Se você é um gestor, se você é chefe do executivo, o que você faz? Aqui nós temos a Secretaria do Índio. Na Secretaria do Índio tem todas as etnias. Você ouve as demandas, passa para o seu secretário e vamos procurar amenizar a situação dos povos Yanomamis. Tá,
tem a invasão dos garimpeiros. A verdade é essa. Primeiro, eles começaram retirando muito ouro. Depois, começaram com minério cassiterita. Houve muitas apreensões aqui de cassiterita. Mas por que você, em âmbito estadual, porque nós temos aqui na estrada de Alto Alegre, pistas de pousos clandestinas, por que não implodir aquelas pistas de pouso para dificultar o acesso do minério que sai de lá, da reserva Yanomami, e chega aqui? Por que não fazer uma operação policial em pontos específicos, para que o combustível que sai da capital e vai para a área Yanomami? Ou seja, houve uma omissão, não só do governo federal, em atuar em defesa dos indígenas, coibindo que 20 mil garimpeiros cheguem, tenham acesso àquela área, como também do governo do estado em não elaborar um plano de segurança, um plano de ação voltado a impedir que os combustíveis chegassem e alimentassem o garimpo ilegal. Então, a meu ver, foram sucessões de erros. Foram omissão dos dois governos, federal e estadual. Federal, porque para ele estava tão certo que ele ia se reeleger, que ele nunca pensou que fosse chegar a esse ponto, a esse escândalo, logo nesses primeiros dias do mês de janeiro. Eles estavam certos da impunidade, certos de que seriam reeleitos e que conseguiriam colocar para debaixo do tapete a realidade que nós estamos vendo agora. São 47 crianças internadas no hospital infantil aqui de Boa Vista. Então, é um impacto muito grande. Crianças de 10 anos com aparência de crianças de 3, 4 anos de idade. É um impacto muito grande visual que você tem, e enquanto ser humano você também tem. Você choca pelas imagens que você vê e pelo que você ouve. Então, na minha concepção, o governo Bolsonaro, ele agiu de forma pensada. Fala-se em genocídio. Nós não podemos falar em genocídio porque não é um genocídio. Então, diga-me o que é. O Holocausto foi o quê? Quando Hitler quis acabar com os judeus. O que foi que aconteceu agora, que nós vimos com os povos Yanomamis? O que é? Numa área de proteção dos povos originários, numa área de proteção ambiental, você facilitar, porque houve uma facilitação de 20 mil homens para garimpar em 3 anos. Essa é a nossa realidade aqui. E eu concordo com o procurador quando ele diz que, para poder coibir hoje o garimpo ilegal, tirar os invasores das terras Yanomami, é uma verdadeira operação de guerra, ar e terra. Não vai ter outra forma. Outro ponto, nós temos lá a maior facção do Brasil, que é o PCC. Dentro da área indígena, tem uma célula do PCC. E eles têm armas. Eles estão fortemente armados. É uma verdadeira operação de guerra. Porque como é que você vai proteger os Yanomamis e retirar esses 20 mil homens, esses 20 mil invasores de dentro da área Yanomami? Tem que ser algo muito bem planejado. Então, o governo Bolsonaro ele tem culpa, sim. Porque esses 20 mil homens não chegaram do nada aqui em Roraima e se alojaram especificamente na área Yanomami. Ok, John, gostaria de lhe ouvir, amigo. Então, esse sujeito que foi presidente, né? Ele, desde o início dos anos 90, ele, ainda enquanto deputado federal em Rolão, ele apresentou projeto para diminuir a terra Yanomami, porque já se tinha noção. O DNPM tem um mapa muito interessante. O DNPM é o Departamento Nacional de Produção Mineral, tem um mapeamento interessante que mostra realmente o potencial mineral naquela região, sobretudo ouro, mas tem também diamante. E aí, então, em 1991,
o presidente do governo Collor implodiu as pistas. As pistas foi um grande evento tal, de marketing político. E aí, então, o garimpo deu uma baixada. Por quê? O garimpo aqui no estado, ele sempre foi a menina dos olhos verdes, azuis. Tanto que o molde principal aqui da cidade, lá na praça do Garimpeiro, ali do Centro Cívico. E aí, então, voltando, por ser uma área muito rica, o tal deputado federal, na época, impetrou essa ideia para diminuir. E aí, então, surgiu toda uma vontade política, né, mas não se conseguiu. E aí, então, com o decorrer do tempo, foi adentrando mais ainda nas comunidades. Eu sou antropólogo, eu trabalho, inclusive a gente está aqui no Instituto, o único instituto brasileiro que trabalha exclusivamente com formação de povos indígenas, que é o Instituto Siquirã, de formação superior indígena, que funciona aqui na Universidade Federal de Roraima, onde nós estamos nesse momento. E a gente sabe muito bem, porque a gente tem uma relação muito boa com o ISA, que é o Instituto Socioambiental, com a Rutucara, que é a associação que defende direitos do Yanomami, e muitos colegas que pesquisam também, tanto daqui da universidade, quanto de fora do Brasil também. E aí isso é muito claro, ou seja, todo mundo sabia do que estava acontecendo. A PF sabia, o Exército sabia, os governos estaduais e federais sabiam, os ministérios sabiam, a imprensa sabia, nós sabíamos, e por que não se fez nada, né? O nosso papel a gente fez, que foi denunciar. Tanto que tudo isso agora, a denúncia dos intelectuais, dos pesquisadores, juntamente com as associações. E por que o governo não fez nada? Porque existe muita coisa envolta, né? Quando você pensa, por exemplo, eu moro aqui perto da universidade, e sobre minha casa, vez ou outra, passa um aviãozinho. E não é um ou outro, não, são vários durante o dia todo, que vão para a região aqui do garimpo mesmo. E levam o quê? Primeiro, sabe quanto é uma hora de voo desses aviões pequenos? R$3.000 a média. Uma hora de voo. Para chegar no garimpo, gasta 2 ou 3. 9.000 de ida, 9.000 de volta, 18.000. E aí, então, tem combustível. Tem empresas, postos de combustível que proporcionam a questão do diesel. Beleza. Tem empresas que proporcionam a questão da comida, sobretudo arroz, feijão, macarrão e charque, que não estraga. E enlatados. Beleza. E aí tem também o comércio que distribui a bebida alcoólica, que é vendida a peso de ouro, propriamente dita. Também drogas ilícitas, a imprensa já noticiou sobre isso. E também a prostituição, que é outro fenômeno também. Então, movimenta-se uma rede aqui fora. E essa rede que distribui esses elementos alimentícios, maquinário também. O maquinário é caro. E aqui em Paulista é muito fácil. Você vê, por exemplo, tem uma avenida, 2 avenidas aqui, que você vê assim, está lá o maquinário que é vendido especificamente para garimpo, como bombas, motores, embarcações de alumínio, motor de polpa, e tudo isso é para o garimpo. Todo mundo sabe, tá na cara de todo mundo. Então, por conta desse imaginário que o garimpo vai solucionar os problemas econômicos de Roraima, e isso foi dito muito claro agora no processo eleitoral do ano passado, para os candidatos. Vamos legalizar o garimpo. Vamos legalizar o garimpo porque o garimpo ele traz desenvolvimento para o Estado. Só que não é isso que a gente vê, né? Teve uma matéria ontem que falou sobre como o ouro sai de Roraima. Ano passado foi pego 380 milhões de reais oriundo do ouro. Dinheiro ilegal. Uma quadrilha muito bem organizada. Então, esse recurso não fica em Roraima. Em 2020, o PIB de Roraima fechou alto, graças a quê?
ao ouro. Aí eu perguntei inclusive na entrevista, mas se o processo de extração é proibido, como é que esse ouro foi extraído? E como é que esse ouro ele entrou na balança comercial de Roraima? E o PIB de Roraima aumentou por conta disso. E também em 2020 foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Roraima um projeto de legalização da extração de ouro em Roraima. Aí eu pergunto, ou a assessoria jurídica é muito incompetente, ou a Assembleia se fez de João sem braço, porque sabemos que a competência desse processo de extração no subsolo brasileiro compete unicamente à União, não ao Estado. Então, o que o Estado pensou? Vai que cola, né? Só que não colou. Foi tido enquanto inconstitucional. Perfeito. Em 2021, ou foi 2022, o atual governador, reeleito, amigo de Bolsonaro, liberou a questão da comercialização de mercúrio. E também fez uma lei para não destruir o maquinário apreendido. Ou seja, pura conivência. Então está muito claro aí que existiu e existe ainda a conivência. Quando eu vejo esses aviões sobrevoando, tem uma pista que corta ela fora da cidade, mas corta a cidade, indo para o garimpo, que passa em cima lá do meu bairro. Aí eu fico pensando, depois de toda essa exposição, os caras estão debochando mesmo da cara da justiça. Por quê? Se sentem seguros. E, enfim, no imaginário social é justamente isso. O garimpo vai ser a solução de todos os nossos problemas. Só que não. A juventude, por exemplo, que não tem acesso ao emprego, então, no imaginário social, vou para o garimpo, vou bamburrar, eu vou ficar rico. Ou então, algumas pessoas que têm certos bens vendem para comprar maquinário e vão para o garimpo. E muitos se dão mal. Ou seja, vão para a terra cega, não conseguem nada, ainda voltam com dívida e sem seus bens. E aí, então, eles voltam enquanto peão brefado. Tem um bairro aqui, o bairro Asa Branca, lá tem um bar chamado Pau do Brefo. O que é o brefo? O peão brefado é aquele que não conseguiu extrair nada, voltou liso, sem recurso, sem nada, então voltou brefado. E ele vai contar as suas lamúrias nesse bar. Lá se reúne uma rapaziada, e a média de idade é mais de 40, e vão contar as suas histórias tomando pinga. É um bar, basicamente, só vende pinga. Então, ainda no imaginário social daqui de Roraima, eu estudo imaginário, é essa coisa, a gente vai sair dessa crise e o garimpo vai vir com toda a força e a gente vai conseguir dinheiro. Outra coisa que eu ando observando também aqui na cidade, e a Carla pode também corroborar, sobretudo na Taíde Teve e ali na Via das Flores, são duas avenidas bem movimentadas da cidade, a quantidade de lojas de carro que tem carros de luxo, como Troller, Range Rover, Land Cruiser, Mercedes, BMW, Jeeps Renegade, L200, Hilux, entre outros. E também motos, Harley Davidson, que custam mais de 100 mil reais. E o interessante, vendem bastante. Também jet ski, tem uma loja específica só de jet ski. Outro dia eu estava com uma amiga, uma amiga economista, e a gente foi almoçar e a gente viu. Ela tem um olhar muito interessante, ela percebeu. É interessante como ampliou a venda desses equipamentos caros. Por quê? Tem gente para comprar. E a gente, Lemuel, Roraima é o estado menos populoso do Brasil, com aproximadamente pouco mais de 600 mil habitantes. Acho que é o tamanho de Mossoró, a população de Mossoró. E é o menor PIB do Brasil. É um estado que não influi nem contribui. É um estado que, inclusive, para alguns de fora daqui, é um estado que custa caro. Vive de FPE e FPM. E aí, por conta disso, o argumento da necessidade do garimpo, ele perdura e tal. Só que não. A gente percebe que... a gente percebe pela mídia, pelo noticiário,
que esses recursos não ficam, são de grupos organizados. E vai tudo para fora. Como é que se vende, como é que se compra, como é que os bancos compram, como é que as grandes joalherias no Brasil e no mundo compram esse ouro oriundo daqui. Um ouro extraído a partir de sofrimento desses trabalhadores, que muitos morrem. Eu conheci um menino motociclista, de um motoclube famoso da cidade, ele foi para o garimpo e um tempo depois eu soube que ele tinha morrido. Aí eu pensei, será que ele foi assassinado? Que a briga e o assassinato também é constante dentro do garimpo, entre eles. Não, mas ele morreu de malária. Ele morreu de malária, um jovem, sei lá, da casa dos 30, morreu de malária. Entre outros acidentes, por exemplo, com essas aeronaves pequenas também. Já tivemos uns 3 ou 4 pilotos que morreram e tal. Então, é algo muito nefasto, né? E lucrativo. E tem todo um aparato logístico, político e estrutural. Espero que a justiça entre na história no sentido de desbaratar esse aparato. E aí, enfim, é esse quadro, né, que a gente vive aqui nesse estado. E o governo federal sabia. Eu estou aqui com o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ele define o que é genocídio, né? No seu artigo 6º, o Estatuto diz: entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Dos atos estão: A. Homicídio de membros do grupo. B. Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. C. Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física, total ou parcial. D. Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo. E transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Esse Estatuto de Roma, ele se assemelha ao que prevê uma lei brasileira, a Lei 2.889, de 1956. Ela foi assinada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que, quando você pega o Estatuto de Roma e essa lei brasileira, elas se completam, é praticamente a mesma coisa. Aí eu perguntaria, o que está ocorrendo com as comunidades Yanomamis? A gente pode definir, de fato, com base no Estatuto de Roma, que é do Tribunal Penal Internacional, e essa lei de 1956, nós podemos definir, de fato, que está ocorrendo um genocídio? Posso? Pode? Sim, inclusive, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele pode ser até denunciado nas cortes internacionais por genocídio, sim. É muito claro, é muito gostoso quando você lê uma lei que ela é clara, ela não vem assim, se embrenhando em outras para poder explicar para a sociedade o que ela é. O Estatuto de Roma ele foi claro. Se eu não me engano, é na letra C que se enquadra, que é genocídio. Então, ele pode ser denunciado, sim, por genocídio. Ele pode. Os Yanomamis não tiveram a mínima chance. A mínima chance. Não chegou medicamento para eles, não chegou alimento para eles. Muitos morreram de malária, muitos morreram de verme, crianças morrendo por causa de crise de verme, porque não chegava o remédio para eles. Então, ele pode sim, ele dificultou o acesso deles. Eles não tiveram chance alguma.
Então ele pode, diferente do que dizem que não é genocídio, que não pode se comparar ao Holocausto, gente, são situações distintas, mas que ao mesmo tempo se assemelham quando você vê uma mulher na casa dos seus 40 anos pesando o quê? 20 e tantos quilos. Quando você vê criança, pele e osso, criança de 10 anos com aparência de 3, 4 anos de idade. Quando você percebe que essa criança não teve acesso ao mínimo, que é alimentação e remédios. Por que eles não tiveram acesso à alimentação se a natureza dá tudo para eles? Porque os rios estão contaminados por mercúrio. Porque a terra foi devastada. Mudaram aqui em Mucajaí um braço de um rio de local. E eles filmaram isso, os garimpeiros. A omissão do governo federal ao saber da invasão na área Yanomami e contribuir para que dificultasse, os Yanomamis não tivessem acesso à alimentação e à medicação, também é algo que você percebe que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tem culpa, porque ele é o chefe do Executivo Federal. Ele era o presidente da República à época. Para eles, foi muito... ele já tinha uma lei, como o professor bem falou, ele apresentou na Câmara Federal uma lei em 1992, justamente para limitar o acesso à área, à reprodução. Ou seja, ele já tinha esse viés, esse pensamento. Então, não é algo de agora, é algo que ele planejou lá atrás e ele só executou agora, simples assim. Então, ele responde sim, com base no Estatuto de Roma, sim. Professor John? Então, eu lembro que eu estava lembrando aqui que sempre eu falava nos nossos protestos, eu disse, ele vai Tribunal Penal de Haia. Uhum. E todo mundo, mas como? Eu disse, vocês vão ver. E tá aí. Alguns até riram na minha cara na época. Está aí. Sobretudo quando fala nesse aspecto, quando discute, por exemplo, esse conceito de genocídio. Ou seja, quando a integridade física de determinado grupo étnico, no caso dos Yanomami, e aí é um debate interessante, quem são os Yanomami? Eles são de agora? Eles nasceram agora? Foram inventados agora? Não. De acordo com muitos estudos, eles têm entre 2.000 e 3.000 anos de existência. Então, é um grupo étnico que estava lá no ambiente deles, no espaço deles. E aí, então, foram descobertos e descobriu-se que em sua região era uma região propícia, ou seja, que tinha... E alguém descobriu. Quem descobriu? E aí veio o que a gente chama aqui os garimpeiros chamam de fofoca. E veio a fofoca do ouro. Então, a fofoca, ela foi... Então, vamos entrar nessa região. E entrar nessa região, ela não começa também de agora, desde os anos 80. O estado de Roraima é um estado que foi fundado, inclusive, o hino de Roraima, em uma das suas estrofes, está lá, a questão, a riqueza mineral. E aí, no meio do centro da cidade, a gente tem um garimpeiro. E a lógica da precificação, tudo era peso de ouro. Então, temos um estado que foi moldado em cima desse pensamento, dessa cultura, e tornou-se um fato cultural pensar nessa perspectiva. E, obviamente, isso atrai olhares, atrai interesses. E aí, então, o ex-presidente não podia, jogar uma bomba, como foi jogado, por exemplo, em cima dos Waimiri-Troari, nos anos 70. Os Waimiri-Troari, eles vivem entre Roraima e Amazonas, e no meio do seu habitat natural foi feita a BR-174, que liga Manaus, Boa Vista, Manaus. Tem cerca de 800 quilômetros.
E na época da construção, nos anos 70, foi jogado napalm, que foi a bomba de gasolina usada no Vietnã para dizimar esses povos indígenas. Há estudos que aproximadamente 3 mil indígenas foram assassinados nessa época. Mas a própria Comissão da Verdade, eu fiz até uma crítica uma vez, à Comissão da Verdade, que não ligou muito para esse fato. E no imaginário popular, social, né, ainda perdura aquela lógica. O índio atrapalha o desenvolvimento. Se atrapalha o desenvolvimento, ele tem que sair do nosso caminho. E como se tira do nosso caminho? De diversas maneiras. Ou de maneira abrupta, como foi feito nos anos 70, com os Wabiri-Atuari, ou na unha, como foi feito agora com os Yanomami. E aí dizem que os Yanomami são preguiçosos, são isso, são aquilo. Mas a partir do momento que seu ambiente é que entrarem nas nossas casas e bagunçarem a nossa casa sem nossa autorização. Obviamente a gente não vai gostar, né? É a mesma coisa. E existe também aqui no estado de Roraima, inclusive eu discuto esse conceito, é um conceito chamado indiofobia, que eu pego o conceito de xenofobia, de homofobia, entre outros conceitos, e trago para essa discussão. Eu estava dando uma aula agora há pouco e eu falei justamente isso. Aqui em Roraima existe esse conflito, hoje não tão impactante, mas velado. Por quê? Foi construído isso socialmente durante o tempo todo do que o índio é um ser necessário. Teve um ex-governador daqui que já faleceu, quando a raposa foi demarcada, homologada, teve a festa da homologação, e ele foi para a Band, acho que era o Canal Livre, e falou que a raposa Serra do Sol se tornaria um zoológico humano. Os índios viveriam numa redoma. E aí, então, essa lógica do zoológico humano também não deu muito certo, porque a gente sabe que esses discursos são produzidos justamente para reforçar a sociedade a acreditar nessa lógica, como foi feito pelo ex-presidente. Inclusive, o ex-presidente queria ser candidato a senador aqui. Roraima, 80% do eleitorado votou em Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Era até perigoso, eu tenho um adesivo no meu carro, Lula ainda, é até perigoso andar aqui, inclusive dentro da universidade e fora, amassaram um carro de professores, de alunos que tinham adesivo e tal, a gente era xingado na rua. Então, está muito arraigado ao pensamento social roraimense esse bolsonarismo. Tanto que o impacto dessas imagens, não sei se fez tanto efeito aqui quanto fez efeito fora daqui, a ponto de companheiros de outros estados e outros países fazerem mobilizações, colaborarem, ficarem consternados com o fato. E aqui eu creio que não surtiu tanto efeito, porque nessa construção social, o sujeito indígena ele é um ser que já deveria ter sido exterminado. Aquele lance lá da cavalaria dos Estados Unidos, e o ex-presidente, esse sujeito que eu recuso falar o nome dele, ele dizia que os Estados Unidos dizimou seus índios. O Brasil deveria ter feito o mesmo. Só que o que é que a gente pensa? Aí eu trago aqui para o mundo acadêmico, né? Eu falei agora há pouco da necessidade da formação de um capital intelectual. A gente trabalha aqui com interculturalidade crítica, que é essa perspectiva de pensar a realidade e transitar entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico para compreender as problemáticas e propor as soluções. Ou seja, os próprios povos indígenas compreendendo os fenômenos, propondo as soluções, emancipação política. Tanto que, nesse contexto, elegeu-se, na última legislatura, Joênio Wapichana, deputado federal, que agora é presidente nacional da FUNAI. E aí, então, esse conflito invisível agora, ele perdura nesse Estado, ele perdura ainda. E o pano de fundo são dois. Primeiro é a questão que Roraima, 46% do seu território é demarcado enquanto terras indígenas.
tanto de maneira contínua, como é Raposa e Serra do Sol, como é a terra indígena Yanomami, que transita entre Roraima e Amazonas e faz fronteira com a Venezuela. E aí, o outro modelo de terra demarcada são ilhas, que são cercadas hoje pelo plantio de soja e cana, entre outras. Exaurindo as fontes de água, por exemplo, de algumas comunidades, como eu tenho recebido informações. Então, aí se diz, tem um jargão aqui, professor, que diz assim, para que índio quer terra? É muita terra para pouco índio. Aí a gente faz um contraponto. É muita terra para pouco latifundiário. Por quê? Mesmo com 46% do território demarcado em terras indígenas, a gente tem a menor demografia do Brasil. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem DF, por exemplo, 381 habitantes por quilômetro quadrado. O Rio, nessa faixa também. Em Roraima, a gente não tem 2 habitantes por quilômetro quadrado. Se eu não me engano, é 1,8, 1,9 por quilômetro quadrado. Dessa maneira, concluímos que o problema não é falta de terra, o problema é latifúndio, a questão da distribuição, a questão do governador incentivar o agronegócio, trazendo os investidores de fora, né? Os tais investidores. Então, esse é o cenário em que a gente vive e que desemboca nessa problemática hoje visível, que é a questão Yanomami. Mas e são esses 2 planos de fundo. A demarcação, a questão da demarcação em terras indígenas e o latifúndio, e a questão da mineração. Então, esse estado, que é o menos populoso, o mais pobre do Brasil, que vende Land Rover, acho que é R$400 mil cada uma, está aí no cenário mundial hoje sendo... a primeira coisa a compreender o que é esse Estado, o processo de colonização e o que é o Estado hoje. O que foi o Estado antes de 42, enquanto era anexo ao Amazonas, de 42, 43 até 88, quando se tornou Estado, e de 88 aos dias atuais. E pensar as perspectivas agora, né? Pós essa grande denúncia. E como eu falei, em 91, o Collor implodiu as pistas. O que se vai fazer agora? Estamos conversando com o professor Joanildo Viana, da Universidade Federal de Roraima, e a professora Carla Domingues, especialista em segurança pública, sobre o genocídio praticado sobre as comunidades Yanomami, no estado de Roraima. E eu quero pedir a você, que entrou agora no canal, que nos acompanha, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação nos seus grupos, no grupo de amigos, do trabalho, da escola, da universidade, e ajude a desenvolver e a fortalecer essa mídia alternativa. Aqui nós conversamos semanalmente com pesquisadores, políticos, economistas, ambientalistas sobre os mais diversos temas. E a sua participação é importante. Você pode sugerir temas, você pode opinar sobre o que a gente está discutindo aqui. E estamos caminhando para o final da nossa entrevista com o professor Joanildo e a professora Carla Domingues. Mas nós temos ainda alguns pontos a discutir. A presença de organizações criminosas na região do garimpo, dentro das comunidades Yanomamis, e o número impactante de garimpeiros, que atinge a média de 20 mil garimpeiros, todos vivendo ali legalmente. De um lado, nós temos 20 mil, pode ser mais do que isso até, e como base, o que me pareceu, e que alguns portais têm noticiado, o financiamento de organizações criminosas. Eu gostaria de saber como é que tanto as forças de segurança do Estado de Roraima, as forças de segurança da União, os governos, como é que eles vão lidar, como é que eles vão limpar essa área
para que as comunidades indígenas e Yanomami possam retomar e voltar a ter um convívio, eu não diria, eu não acredito que volte à normalidade, que eles passem a viver em paz. Eu quero estar errado, quero estar equivocado, mas eu acho muito difícil. Mas como é que vocês acham que o governo federal, o governo estadual, deve agir diante desse cenário? Crime organizado, muito bem estruturado, 20 mil garimpeiros. Para vocês, como é que a coisa deveria funcionar? A nossa esperança, pelo menos a minha esperança, eu deposito a esperança no ministro Flávio Dino. Por quê? Porque ele, por ter sido juiz federal, ele tem se mostrado legalista e ele quer combater realmente o crime e a corrupção. É uma informação que eu vou passar para vocês. Muitas coisas aconteceram na área Yanomami. Os garimpeiros acabaram ganhando força na área Yanomami porque eles corromperam os próprios militares do Exército. Outra informação que eu vou trazer para vocês, que vocês podem pesquisar, que vocês vão conseguir ter acesso a isso, são os nossos policiais militares, as forças auxiliares do Estado aqui, fazendo segurança para garimpeiro. Então, a luta, a guerra é bem maior do que vocês pensam, do que vocês imaginam. Então, essa operação ela tem que ser planejada de cima para baixo. E para não vazar informações, para que eles não possam sair de algumas áreas, se esconder, para depois retornar para a área do garimpo, tem que ser uma operação fechada a 7 chaves. Algo de cima para baixo, como eu falei anteriormente, algo elaborado dentro do Ministério de Flávio Dino, para que ele possa operar no fator surpresa. Porque se não for assim, não vai acontecer. Não vai lograr êxito. Geralmente, as operações da Polícia Federal, os agentes, eles sabem quando eles já estão dentro do avião. Vocês vão para o estado do Rio de Janeiro, que nós vamos fazer uma operação lá. Tem que ser elaborado algo mais ou menos nesse sentido. Porque se for uma operação elaborada, um plano para combate a esses garimpeiros e a essas facções criminosas que estão atuando, essa facção criminosa, que é uma única facção que está atuando em área de garimpo, se essa informação vazar, eles conseguem esconder armamento, vão conseguir esconder as drogas. Isso é fato. Agora, a gente precisa informar a sociedade, informar a população que é uma situação complexa. É uma operação que precisa ser muito bem planejada para que não haja efeito, eu digo assim, mortes de indígenas. Agora, como fazer isso? Se você tem no próprio meio militar, porque foi citado na reportagem o 7º BIS, se você tem dentro do corpo da Polícia Militar policiais que fazem segurança de garimpeiros. Então, como manter uma operação em sigilo? Sem contar com as forças auxiliares, que no caso é a Polícia Militar. Como você trabalha também acionando o 7º BIS ou os outros batalhões aqui da região, se a informação pode vazar, porque dentro dessas unidades tem aquele que recebe uma propina ou algo dos garimpeiros, que acabaram vazando informações sobre operações anteriores. Então, é muito delicado, tem que ser algo muito bem planejado, algo que você trabalhe o fator surpresa e que você tente proteger o máximo os Yanomamis, porque eles serão as maiores vítimas sempre. É muito complexo. Para você ter uma ideia, o promotor, até mesmo o secretário que esteve aqui, ele sobrevoou a área indígena e ele viu muitos homens armados. Ele só não sentiu medo porque ele estava com o apoio da aeronáutica, dos militares da aeronáutica, mas causa medo.
É como se fosse uma cidade sitiada. Sabe como é que é uma cidade sitiada? Os caras andam fortemente armados e falam: olha, a gente está aqui para tudo ou nada. A gente está fazendo a segurança. É algo muito complicado. O governo federal, hoje, o atual governo, ele vai estar... isso é nítido, a gente viu isso no evento, vamos voltar ao início da nossa entrevista, quando falou sobre o 8 de janeiro, em que a própria polícia militar acabou abrindo, entre aspas, espaços para os manifestantes entrarem no Congresso, não é isso? Eles não agiram de pronto, a barreira que o choque fez, o choque acabou se desmobilizando e abrindo aquela guerra, aquela discussão entre o coronel do Exército e o militar do choque, e o comandante do choque. Então, você percebe que não tem mais aquela visão de vamos seguir o que está previsto em lei. Essa politização dentro das Forças Armadas, dentro das polícias, ela serviu para pulverizar, digamos assim, e não há mais a hierarquia e a disciplina. Assim fica fácil você fazer o quê? Seduzir e corromper quem tem que servir e proteger a sociedade, que é o caso da Polícia Militar. O policial militar, ele se torna um alvo fácil para essas organizações criminosas. Porque ele ganha pouco, trabalha muito, aí ele é aliciado. Ele tem peso em ouro agora. Porque quando você para você... Aqui teve um policial militar que o avião não conseguiu... ao seu voo, caiu e a face dele ficou toda quebrada. Quando foram... Tu viu esse caso? Da área ele estava num avião, ele estava fazendo a segurança de um garimpeiro. Ele era policial de operações especiais. Ele era do BOP. Então, você percebe que eles são... É fácil você corromper, você chamar para fazer uma segurança, porque é o trabalho extra deles. E isso aconteceu também dentro do 7º BIS, com os militares. O militar que estava... a equipe que foi para poder fiscalizar e apreender o maquinário dos garimpeiros, o soldado se deparou com o primo, que era o motorista do transporte lá dos garimpeiros. Aí começa, não, eu tenho que proteger porque meu tio que é garimpeiro, porque meu primo que é garimpeiro, ou porque eu vou ganhar ouro, 10 gramas de ouro, para cada informação que eu der. Ou seja, no governo Bolsonaro, as operações já quase não existiam. E as poucas que existiram, elas vazavam informação para os garimpeiros. O que era apreendido era nada. Era motor velho, que eles já não queriam mais. O que era queimado era simplesmente sucata, porque o motor mesmo que eles vinham à cidade, como bem disse o professor, comprar, adquirir, eles tinham guardado, eles conseguiam guardar e esconder. E é uma realidade com relação à facção criminosa, eles são extremamente organizados. Eles são extremamente organizados. Então, uma operação hoje na área Yanomami, repito, ela não pode ser uma operação que você vai você vai elaborar ela e comunicar de forma prévia, porque nós temos agentes da própria segurança pública que fazem segurança para a garimpeiro. Isso é uma informação que ela precisa ser repassada. Isso aí é algo que precisa, que eu acredito, a Polícia Federal já tem essas informações, né? E a gente precisa se preocupar justamente com os Yanomamis. E se preocupar para que essa operação ela logre êxito, para que esses invasores saiam da área indígena e não voltem mais. Agora, como fazer isso? Como tirar 20 mil homens de uma área, só uma mega operação mesmo. E só colocando uma base de apoio nessa região para poder coibir novas invasões. Não há outra forma de se fazer isso. É uma mega operação. É uma operação de guerra, digamos. Professor John? Então, eu acredito também que a grande questão aí é dirimir essa confusão institucional, essa bagunça, essa balbúrdia que se tornou, né, a questão da segurança em si, institucional, de cima para baixo, em todos os níveis.
que é o que a gente tem percebido, né? Que cada um faz o que quer. E não é assim. Tem que fazer o que se apregoa na Constituição. Inclusive, se tratando de Exército, por exemplo, Forças Armadas, o Brasil tem o único exército que faz batalha dentro do seu país contra os seus. E a proposta das Forças Armadas não é essa, né? Não é essa. Então, a coisa precisa ser ajustada. Porque, de fato, teve um desajuste, uma bagunça, uma desordem, uma indisciplina, e as coisas têm que ser postas nos eixos. E eu confio muito no atual ministro da Justiça e no Ministério como um todo, que eu penso que tem que usar a mão forte, a mão pesada da lei, a rigidez, senão a coisa piora. E a gente vai ter um cenário horroroso. Isso só para ajustar o primeiro momento. Segundo momento, a questão da prática. E, de fato, será uma intervenção muito pesada, e aí, obviamente, muito bem planejada, muito bem estruturada, que vai estar lidando com relações muito frias em si, né? Muita coisa envolta, muito interesse envolto. Interesse de A, de B, de Z, e por aí vai. Mas que é extremamente necessário tirar esses garimpeiros, e aí também vem uma questão de política de Estado e de governo. E aí, vão colocar esses 20 mil homens onde? Vai ter emprego, vai ter onde colocar. Então, é uma outra questão. Não que eu defenda garimpeiro, coisa e tal, mas muitos vão porque esse Estado não tem emprego, não tem como ganhar vida como um todo. E para muitos a alternativa foi o garimpo. Então, a lógica do garimpo ela é complexa. Ela primeiro precisa ser compreendida e depois combatida pelo Estado de maneira que aqueles que forem mais impactados, que são os Yanomami, isso quer dizer que não existe garimpo ilegal em outras regiões, existe, que eu tenho informação sobre isso, mas não nesse sentido que que está sendo na terra indígena Yanomami. Eu acredito no legalismo, no poder da lei, na força da lei, e na capacidade organizativa e articuladora do atual Ministério da Justiça. Bom, estamos encerrando a nossa conversa, o nosso bate-papo com o professor Joanildo Viana e a professora Carla Domingues. Eu vou abrir agora para que os amigos, a amiga e o amigo façam suas considerações finais. Com vocês, amigo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. É muito bom você poder falar para o Brasil, olha, nós existimos, olha, nós nos preocupamos com os povos originários, olha, a nossa realidade aqui é essa, isso é fato, não é fake. Nós vivemos num estado político, num estado, como o professor falou, com quase 80% aí de militantes pró-extrema-direita, que não reconhece os povos originários, que no imaginário deles, os índios são peso morto, não trabalham, não produzem, e que que é muito equivocado esse pensamento. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para vocês. Nossos povos originários existem, os indígenas Yanomamis existem. Não foi fake, não são índios da Venezuela, são os nossos irmãos. Eles estavam aqui antes de mim, antes do professor. Nós devemos respeitá-los. Os intrusos somos nós. Eles nos receberam muito bem. Eu tive a oportunidade de passar uma semana numa festividade sobre povos indígenas na Secretaria do Índio,
E eu fiquei encantada com a cultura, fiquei encantada com a forma aconchegante que os indígenas me receberam. E eu sou branca, sou parda. A realidade que eles vivem hoje, com essa invasão de garimpeiros, precisa ser combatida. E a nossa esperança está no governo atual. A nossa esperança está no legalismo do ministro Flávio Dino. A nossa esperança de que eles não sofrerão mais está no atual governo. Então, eu deixo aqui a mensagem para vocês. Olhem para os povos indígenas com todo respeito, porque os intrusos somos nós. Bom, a gente vive aqui numa tríplice fronteira. 230 quilômetros da Venezuela, que é a reserva de petróleo do planeta Terra. E, do outro lado, aqui a 130, 150 quilômetros, está na República Cooperativa da Guiana. E mais aqui um pouquinho, a gente está no Amazonas. E do outro lado aqui, a gente está no Pará. Então, a gente vive aqui no extremo norte, que é esse caldeirão, né? Caldeirão étnico, caldeirão cultural, caldeirão de problemas também. Mas os problemas existem para nós solucionarmos, enquanto cientistas, enquanto sujeitos sociais. Então, eu afirmo, é genocídio, sim, é crime, sim, e os envolvidos terão que ser responsabilizados no rigor da lei. A lei tem que ser respeitada. Isso não é terra de ninguém. E os povos estão aqui há séculos, milênios. Então, precisam ser respeitados. Como eu falei, eu trabalho aqui numa instituição bem específica, e pela minha própria formação enquanto antropólogo, e essa vivência que eu tenho com os povos já dura algum tempo, mais especificamente no campo da educação, formação superior. E a gente aprende muito, a gente mais recebe do que doa, né? E a gente faz essa imbricação entre os conhecimentos. Isso é muito importante, a valorização, o respeito a esses povos, que está expresso no artigo 231, 232, 210, e o próprio artigo 5º da Constituição, e os artigos 78 e 79 da LDB, que são importantes nós conhecermos, também como a Convenção 169 da OIT, para a gente conhecer quem são e para aprender a respeitar essa convivência dialógica, intercultural, essa perspectiva do bom viver mesmo, da humanidade. Isso que é importante. A vida vale mais do que ouro. Bem mais. É isso e muito obrigado, companheiro. Obrigado ao professor John, professora Carla. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e que sempre nos acompanha. Nós terminamos aqui a nossa entrevista. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo programa.